Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Natália. Você já entrou, já percebi que estávamos ao vivo. Bem-vinda. Priscila, boa noite. Vanilda, Rosiane, Tiara, Jamile, bem-vindas. Hoje nossa live vai ser muito legal. Boa noite. Dani, Valquíria. Hoje nossa live vai ser muito legal, porque eu sei que tem muita gente começando agora, então às vezes fica perdida. O que eu faço primeiro? Como é que eu vou captar clientes sem muito dinheiro, sem investir muito? Eu sei que essa é uma preocupação da maioria, então eu resolvi fazer essa live para dar também um norte, né, para quem está começando. E é claro também, não adianta a gente falar de cliente somente, a gente precisa falar também de como preparar o terreno, de como preparar a casa para captação, certo? Então, vamos entrando aí, vamos esperando o pessoal entrar, que eu sei que o pessoal vem correndo da faxina, às vezes vê a live no carro, então isso mostra, por isso que eu sou a fã número 1 de vocês, porque eu sei que cada uma aí assiste jantando, assiste no carro, assiste limpando, assiste no meio do caminho entre uma coisa e outra, então eu sou super fã de vocês, porque eu sei que não é fácil, tá? Você ter ali o teu físico fazendo uma coisa muito pesada e ainda ter que parar para desenvolver o intelectual, então não é para qualquer um. Então vamos entrando aí, pessoal, boa noite. Lembrando que sempre nas lives eu faço a live toda e no final eu deixo um bom tempo para as perguntas. Então não coloquem as perguntas enquanto eu estou falando, porque eu provavelmente não vou ler e vocês vão chegar no final e tem que fazer a mesma pergunta novamente. Então guarda a pergunta para o final, tá? Que aí você faz, eu respondo e você tira essa dúvida de uma vez por todas. Então vamos lá começar agora? Então, pessoal, antes de começar a falar sobre captação, sobre, né, por onde começar, eu queria primeiro, né, dar um norte para vocês com relação a investimento. Eu falo isso até para as alunas do Projeto Ela, que é o meu curso de house cleaning. Gente, ou vocês investem dinheiro ou vocês investem tempo e esforço, tá? Esse é um lema que eu acho que serve para qualquer negócio. Se você não tem muito dinheiro agora para investir, seja em propaganda, seja em desenvolver, né, a estrutura da empresa, não tem problema. Isso nunca foi freio para ninguém começar um negócio. Porém, o que você vai ter que também investir? Tempo e mais esforço. Com certeza, as formas de captação onde você pode investir com um pouco mais de segurança, né, um pouco mais de dinheiro mesmo, de capital, com certeza pode, se você fizer tudo certinho, pode acelerar a sua captação de clientes. Porém, se você não tem esse investimento agora, Thelma, não tenho como fazer isso agora. Não tem problema. Eu mesma comecei com muito pouco e eu conheço diversas pessoas que começaram também com muito pouco. Isso não vai dizer se você vai ter sucesso ou não. O caso é, quando você não tem muito para investir, você vai compensar no seu tempo, no seu esforço. E é isso também, as formas de captação que eu vou falar sobre isso hoje. Muitas vezes as pessoas querem começar, né, sem o investimento e sem o esforço. Aí realmente não bate. Aí vai ter que ter muita sorte para aquele negócio ali dar certo, tá? Mas então quando vocês estiverem assim pensando, nossa, o que a Thelma faria nesse lugar? Bom, se eu não tenho dinheiro, eu vou investir meu tempo. Se eu não tenho tempo, eu vou investir dinheiro. Combinado? Vocês têm que achar o equilíbrio aí para compensar um, né? Se você não tem, compensar o outro caso você não tenha. Combinado? Então, beleza. Fora isso, né, eu queria falar sobre essa parte, lógico, do investimento versus o tempo, que é muito importante, porque se a gente está fazendo a live sobre meios de captação com menos de $100, então você provavelmente não tem muito para investir. Então, já saiba que você vai ter que investir, de preferência, o seu tempo, tá? E uma coisa que eu gosto muito de falar, antes da gente começar falar sobre captação de cliente,
é muito importante a gente perceber que antes da gente chamar uma visita para nossa casa, a gente precisa arrumar a casa, tá? Não adianta a gente, gente, vem para uma festa, vem aqui que eu vou fazer uma festa, eu vou fazer um churrasco e não tem nada pronto. As pessoas vão falar, calma aí, você me chamou para o churrasco, me chamou para a festa e não tem nada ainda pronto? No mínimo as pessoas ou vão embora ou vão falar assim, ela é maluca, ou só vão uma vez. Então isso acontece a mesma coisa com os nossos clientes. Quando vocês querem abrir um negócio, mas vocês não têm o terreno ali, a casa preparada para receber esses clientes, ou esses clientes vão ficar por uma situação muito extrema, né? O que é situação extrema? É quando você faz de tudo, né, na limpeza para agradar o cliente, porque você não tem o resto da estrutura de uma empresa. Então você tem que acabar compensando, né, a falta, a ausência de vários outros fatores, de vários outros pilares da sua empresa na limpeza. Eu sempre falo aqui, gente, eu não tinha a melhor limpeza do mundo. Não tenho dúvidas. Assim, era boa, era razoável, com certeza era melhor que muita limpeza americana, que muita limpeza até de brasileiros. Porém, eu tenho certeza que não era a melhor. Tinha muitas coisas a serem melhoradas, tá? Mas isso nunca deixou de me fazer captar clientes, porque eu amarrava esse cliente de outras formas. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, que existe, né, uma forma de você estruturar a sua empresa sem gastar muito. O que eu falo que é estrutura? Não é você chegar, registrar lá na prefeitura, registrar, tirar o seguro, tirar a licença. Sim, isso é ótimo, seria ideal. Porém, quando eu falo de estrutura, é você ter um uniforme, é você ter um cartão de visitas, tá? É você ter uma logo. Isso são coisas básicas de uma empresa. Então, você querer começar, tá? Sem ter nada disso, já para tudo que tá errado. Você precisa ter ao menos um cartão de visitas. Cartão de visitas é 30, 50 dólares. Se vocês não sabem como fazer, lá no meu canal do YouTube eu ensino exatamente como você vai fazer essa parte de material de marketing. Você vai em sites, hoje em dia faz tudo virtualmente. Você vai em sites, não precisa ser o melhor cartão de visita, não precisa ser aquele uniforme, né, de princesa para limpar, não precisa, mas você precisa sim ser alcançada ou ser visualizada, tá? Então o uniforme e o cartão de visitas são essenciais nessa fase, principalmente do início, tá? Da captação de clientes. Não pule etapas, pelo menos essa etapa, porque você vai se enrolar, tá? Então, se você quer saber mais, vai no canal do YouTube que tem tutoriais de como fazer isso, como fazer sua logo, tudo gratuitamente. Cartões de visitas, você paga 30, 50 dólares, recebe um blocão em casa de cartão de visita. Então, é muito barato, né? O investimento é muito baixo para você começar a captar seus clientes, tá? Eu sempre falo aqui, eu dou o exemplo do Vistaprint, também do Zazzle.com, que são sites que fazem cartões de visitas, fazem materiais, né, no geral de marketing, que é já para você iniciar. Eu sei que não vai ser o melhor dos cartões, eu sei que não vai ser a melhor da logo, né? No caso, eu dou também um tutorial lá no YouTube do Canva, que você pode fazer uma logo mesmo, genérica, no Canva gratuitamente, usar aquilo dali no seu uniforme, no seu cartão de visita, tá? Mas pelo menos você já tem alguma coisa para mostrar. Todo mundo começa lá de baixo, começa errando para depois ir melhorando. Eu lembro que o meu primeiro cartão de visitas era, eu acho que todo mundo já teve esse cartão. Era uma mulher, né, de faxineira com um espanadorzinho assim. Todo mundo já teve esse cartão de visitas. No começo a gente não sabe muito bem o que fazer, então tá tudo bem. Depois você vai vendo, não, eu acho que eu tenho que me diferenciar. Eu acho que eu tenho que colocar minha logo. Eu acho que eu posso melhorar esse cartão. Eu acho que eu posso melhorar o papel desse cartão, né? Eu acho que se eu colocar uma frase aqui de impacto, vai ser muito bom para eu captar cliente. Então tudo isso você vai melhorando, né, com o tempo. E outra dica que eu dou, não faça 1000 cartões de vez. Não faça porque você vai jogar fora.
Eu já joguei vários fora. Porque você muda às vezes o telefone, você muda seu modo de pensar, você muda a sua logo. Então, ali entre 200 e 300 cartões está muito bom para você começar aí a divulgar seu trabalho, tá? Não tente fazer muitos. Eu sei que quanto mais você faz, mais barato fica. Mas nesse momento que você está começando, não vale a pena. Realmente você não vai conseguir usar essa quantidade de cartão já de início. Então, isso que eu queria falar antes da gente começar a falar sobre formas de captação. Primeiro, prepare o terreno, prepare a casa para a visita que está chegando, tá bom? Então, vamos lá para a parte que interessa. Quem não gosta de saber como captar cliente? E eu separei aqui, né, como prometido, as formas mais baratas, né, ou até gratuitas, como eu vou falar aqui, de captação de cliente. Lembrando aquela regra máxima que eu falei. Quando você não tem muito dinheiro, você tem que investir esforço. Então, vamos lá. A primeira delas foi onde eu captei todo o meu primeiro schedule. Eu sei que muita gente vai falar, impossível! Mas foi por onde eu captei todo o meu primeiro schedule. Foi pelo Craigslist. Eu sei que em alguns estados é assustador, tem muita gente que não concorda, impossível, aqui é muito ruim, mas foi pelo Craigslist. E existem alguns métodos para você focar lá no Craigslist, tá? Existe como você colocar em negrito, como você colocar em destaque as letras. Você deve, né, colocar fotos legais, fotos nítidas. Então tudo isso vai fazer você se destacar lá no Craigslist, tá? E é super simples, tanto o aplicativo como o site é muito simples de você fazer o anúncio. Hoje em dia, cada anúncio para serviço custa $5. Então, o que eu aconselho, né? $5 é muito pouco. Então, você pode fazer mais vezes. Eu aconselho que você faça ali pelo menos um post por semana, tá? Dá $20 por mês, então tá muito tranquilo. Ah, Thelma, eu acho que pelo preço eu posso fazer mais. Ótimo. Só se atente, tá? Principalmente para o horário do post. Olha como é que tem tanta coisa aí nas entrelinhas que a gente precisa saber. No começo, eu fazia vários posts, um monte, e não tinha nem 10% do retorno quando eu comecei a estipular os horários. Por quê? As pessoas geralmente entram nesses sites, né, no intervalo do almoço, no intervalo, na parte da manhã, antes daquele horário de trabalho. Então, cheguei no trabalho, eu vou começar a trabalhar, calma aí que eu vou aqui entrar rapidinho para ver se eu encontro uma house cleaner. Então, é um horário antes do horário comercial, né, bem próximo do horário comercial, o horário de almoço e no fim do expediente. São horários estratégicos para fazer esse post. Tô falando aqui que na sua cidade vai ser assim, você vai colocar esse post e vai aparecer cliente? Não, mas a probabilidade é muito maior de aparecer cliente nesses horários, tá? Então, para quem tem o Cleaning Starter Pack, que é um material que eu fiz, né, para ajudar na divulgação, para ajudar nos textos, sabe que tem lá, né, um texto pronto do Craigslist, que é onde você já coloca direto lá quais são os seus serviços, onde você atende, né, suas áreas de atendimento, e você coloca um CTA, que é uma chamada para ação do seu cliente. Então, o seu cliente vai fazer alguma coisa depois de ver aquele seu post. Então, minha recomendação é um por semana, se possível, mais, porém com esse detalhe do horário que é muito importante, tá? Então, $5 é cada anúncio que vale por 30 dias nesse meio de captação. Craigslist é como se fosse a OLX do Brasil. É como se fosse um classificados online. Então tem de tudo, né? Uma coisa importante que eu preciso falar. Vocês vão receber possíveis golpes, que é super normal no mundo online. Mas vocês têm que se precaver. Então eu já vou falar aqui para vocês não enviarem código para ninguém. Cliente não pede código. Cliente não manda link para você clicar. Cliente não vai te mandar cheque adiantado. Esquece isso. Ah, vou te mandar um cheque adiantado, você deposita e paga a arquiteta. Esquece, tá? Isso tudo é golpe. Esses são os 3 golpes mais famosos do Craigslist. Então, quando você
entrar, você já vai começar a receber esse tipo de mensagem. Ignorem, simplesmente ignorem, não passem código, não cliquem e não recebam cheque nenhum, tá? Fora isso, ainda há muitos clientes que procuram pelo Craigslist. São os melhores clientes do mundo? Não são, mas para quem está começando, é uma ótima maneira de começar ali a movimentar, a agitar a agenda. Então, combinado? Não esquece de colocar, não enviar código e não também clicar no link. Eu tô vendo a Duda botou aqui agora, eles estão pedindo código. Bom, se cada hora muda, mas a diferença é o Craigslist, vocês vão ver quando é golpe e quando é da própria plataforma. Por exemplo, do MadePad já me perguntaram assim, um tal de Ciro tá entrando em contato comigo pelo WhatsApp, é verdadeiro? É verdadeiro, é o próprio Ciro. Porém, a gente sabe a diferença quando é um golpe, né? E das informações que pede. Um cliente não vai pedir informações tão pessoais assim, né? Logo de início. Então, eu tô vendo aqui várias histórias aí do Craigslist, realmente tem muita história, né? Cheque que as pessoas depositam. O que acontece nessa parte do cheque? Nos Estados Unidos, quando você deposita um cheque sem fundo, ele bate na sua conta e depois, quando ele, né, chega lá sem fundo, você paga aquele valor e ainda paga um valor por cima de multa, como se fosse uma multa. Então, você paga dobrado, tá? Então, por isso que não se deve receber cheque nenhum, tá? E muito menos transferir para arquiteta, transferir para engenheiro e ele que faça isso depois. Então, são esses golpes comuns que tem muito no mundo online, tem no Thumbtack também, tem vários tipos de captação de cliente digital. Mas a gente tem que aprender a conviver e não simplesmente ignorar a forma de captação só por causa dos golpes, senão a gente não entra nem no mundo digital. Combinado? Então é isso. Falamos sobre o Craigslist, guardem suas dúvidas. Agora nós vamos falar sobre Google My Business. Não sei se vocês já ouviram falar. O Google My Business é gratuito. É uma ferramenta que o Google criou para facilitar que os pequenos negócios, ou até os grandes negócios, mas geralmente é mais para pequeno e médio porte, para que eles se mostrem no Google. A gente sabe que hoje mais de 90% das pessoas utilizam o Google, que é uma ferramenta de busca, para encontrar coisas, para encontrar serviços. Então, o Google criou esse Google My Business. Para que ele serve? Ele serve para o negócio preencher, né, todos os dados lá que ele precisa e o negócio ser achado. Então, quando eu estou lá no Google Maps, por exemplo, e coloco assim, sorveteria, rapidinho ele já me mostra todas as sorveterias que estão perto de mim. Ou quando eu coloco lá no Google, sorveterias próxima de mim, já aparece também várias estabelecimentos que vendem sorvete próximo à minha localização. Então, o Google My Business, a intenção principal é essa, tá? Além disso, o Google My Business também mostra, né, quantas estrelas você tem, qual é o tipo de serviço, qual é seu endereço, qual é o seu telefone, tudo isso mostra ali numa tirinha do Google My Business. Eu já fiz aqui alguns stories sobre essa ferramenta que é muito útil, né? Que as pessoas te encontram, as pessoas tiram dúvidas, né? Veem os reviews. Nossa, adorei esses comentários aqui, com certeza deve ser uma boa house cleaner. E ali entram em contato diretamente com você. Ali você pode colocar seu site, pode colocar seu endereço, assim como também não precisa colocar o endereço, desde que você coloque, estabeleça que é, por exemplo, um serviço online, aí eles tiram o endereço. E como é que funciona isso? Você vai fazer o cadastro no Google My Business, o Google vai mandar, depois de você preencher tudo, vai mandar uma carta para sua casa, eu já até mostrei aqui no Stories, vai mandar uma carta para sua casa com código. E aí você vai adicionar esse código de novo lá naquele cadastro que você recebeu, que é uma forma de confirmar o seu endereço, né? A sua credibilidade, porque precisa de uma localização, senão não faz sentido, né? Como é que eu tô ligando um prestador a um cliente se eu não sei onde o prestador tá? Então é importante essa verificação do Google. Então você
joga esse código novamente lá na plataforma do Google My Business e aí eles autorizam, né, a divulgação do seu perfil de negócio. É totalmente gratuito, é muito fácil de fazer. Eu sei que tem muita gente aí com dificuldade, mas não é super simples, né? Você vai esperar esse código chegar. Eu fiz de um negócio, outro negócio que eu tenho, e demorou em torno de 2 semanas, tá? Então é em torno disso aí que demora, pode chegar um pouquinho antes, pode chegar um pouquinho depois, mas geralmente é esse tempo aí que demora. Então é simplesmente vocês fazerem isso e já tá lá gratuitamente, fácil de achar no Google. Ah, Thelma, mas será que os clientes vão me achar com essa ferramenta? Lembrem, gratuito, esforço, tá? É uma ferramenta gratuita, mas ela não é ativa, ela não vai lá até o cliente e vai captar para você. Não, mas a gente está aqui se armando de ferramentas gratuitas e baratas para a gente ter um leque de opções e estar presente e fazer com que o cliente te ache. Não necessariamente o cliente vai te achar pelo Google My Business ou pelo Craigslist, mas você vai estar ali, né, atirando para vários lados que uma hora um cliente vai aparecer ou vai aparecer por outro lado. Você vai falar assim, não, isso daqui tá me dando mais resultado, Craigslist, então eu vou investir mais aqui. Então são estratégias, né, são formas de captação que você pode utilizar para começar a conseguir seus primeiros clientes, tá? Agora vamos para o próximo. Mala direta, eletrônica ou manual. O que seria mala direta? Eu falo muito em mala direta. A mala direta, você conglomera, você faz um conglomerado, né, de contatos, pode ser contatos eletrônicos ou contatos de endereços e envia divulgação, envia materiais de marketing para esse grupo de pessoas, tá? O que é a mala direta eletrônica? Eu vou falar o que eu fazia. Existem empresas que fazem isso, empresas particulares como o Valpak, que fazem essa mala direta, esse marketing por via eletrônica e por também correio, tá? Pelo USPS, o USPS também faz. Então existe essa por correio e existe a de forma eletrônica. Eu vou falar aqui com vocês como eu fazia e como dava resultado para mim. Lembrem, no começo eu não tinha muito para investir, então eu tinha que investir meu tempo. Então o que eu fazia? Eu pegava vários e-mails de estabelecimentos comerciais, né, offices da minha região ali de Seattle e enviava de uma vez para todos esses e-mails uma divulgação do meu negócio, da minha limpeza, né? Mandava alguns depoimentos, fazia um e-mail mesmo bonitinho para envio, tá? Imobiliárias, escritórios de advocacia, tudo isso daí eu botava no e-mail, né? Botava em cópia oculta, montava o e-mail bonitinho e enviava. Eu recebi em torno de 3 retornos por mês, tá? Ah, Thelma, é muito pouco pelo esforço que você teve. Sim, era muito pouco, mas eram três clientes que eu recebia sem investir muita coisa. Então, o que eu tinha para investir era o meu tempo, então eu colocava ali o meu tempo para captar esses clientes. Eu fiz isso tanto no primeiro schedule, né, que depois quando eu já estava com uma quantidade boa de cliente, eu queria indo para o comercial, então eu fiz isso em Portland e fiz isso em Seattle também, tá? Só que em Seattle bombou muito rápido o residencial, então eu preferi não focar muito no comercial, eu fiquei bem no residencial, tá? Mas isso é uma forma ótima de você começar a captar offices, principalmente, que são os escritórios. Por quê? Offices, né, gerentes de escritório estão sempre insatisfeitos com o serviço de limpeza, porque é muita terceirização. Então as empresas pegam aquele contrato, pegam aquela conta, mandam qualquer funcionário e os estabelecimentos estão sempre insatisfeitos. Funcionário falta, funcionário não limpa direito, funcionário fica dormindo enquanto deveria limpar. Então tudo isso gera um monte de reclamação e insatisfação por parte desses locais, desses estabelecimentos. Além do que é um valor, na minha opinião, muito menos lucrativo do que residências. Então muita gente prefere não fazer.
A não ser que seja aqueles estabelecimentos comerciais enormes. Aí sim pode valer a pena, pode ser bem lucrativo. Mas geralmente esses offices, esses escritórios pequenos, eles servem para suprir ainda aquela demanda que você não tem de residencial, tá? Então, para quem está começando é ótimo pegar um escritório, pegar salas comerciais, uma do ladinho da outra, aí é perfeito, tá? Então, vocês façam isso. Dá um pouquinho de trabalho, como eu disse, né? Mas você também só tem um trabalho. Depois é ficar enviando automaticamente esses e-mails. Uma hora ou outra, alguém vai te responder, tá? E também existe a parte, né, mala direta manual, que é a parte de envio de correspondência. Aí já é um pouco mais rebuscado, você tem que enviar uma carta de apresentação ou um material de marketing para os endereços que você deseja, para a região que você deseja. Como eu disse, você pode utilizar empresas privadas para fazer isso, como a Valpak, por exemplo, ou você pode utilizar o serviço da USPS, tá? Que também faz esse tipo de mala direta. Então, existem esses dois tipos de mala direta, os dois são eficientes, porém, você tem que ter calma, não é assim, enviei, não recebi nada, meu Deus, 2 semanas, 2 dias, não recebi nada. Não, gente, vamos aprender que cliente, né, tem muita gente que fica super tensa que ainda não conseguiu o primeiro cliente, depois some. Aí eu já sei que já conseguiu o primeiro, já conseguiu o segundo, já conseguiu o terceiro. É assim mesmo, tenham paciência, tenham calma, que vai dar certo, tá? Só não dá certo para quem desiste antes. Combinado? E agora eu vou falar sobre outra forma de captação gratuita. Grupos de Facebook. Sim, grupos de Facebook. Thelma, como assim grupo de Facebook? Existem grupos de Facebook regionais, né? Pode ser por cidade, pode ser por tema, pode ser, por exemplo, Airbnb, Rentals Properties, né? Propriedade de Airbnb ou Rental Properties Orlando, propriedades de aluguel em Orlando, tá? São formas de você procurar grupos no Facebook. Por que isso é importante? Lá dentro tem muito proprietário, tem muito gerente de residências, né? Gerente de locação, né? São pessoas que ficam encarregadas de organizar ali tanto hóspede como limpeza. Então tem muita gente ali que pode ser interessante, que pode ser um contato para você. Então entre nesses grupos de Facebook com o seu perfil particular de forma profissional ou entre com o perfil da sua empresa, tá? Não adianta, você não vai conseguir entrar com a página da sua empresa, tem que ser um perfil. Então você entra nesses grupos, já tem um material de divulgação, você pode encontrar um material gratuito também no Canva, tá? Canva, coloca lá Cleaning Business e vai aparecer um monte de coisa para você. E lá você edita, faz o download e pronto, começa a divulgar nesses grupos. Sempre tem um ou outro precisando de limpeza, então é uma ótima maneira de você também começar a mexer seu schedule, começar a, né, nesse negócio de house cleaning, a ter seus primeiros clientes. Então, grupos de Facebook gratuito, dá um trabalhinho, poste bastante, poste de manhã, antes de você sair para o trabalho, poste na hora do almoço, poste à noite, tá? Vamos dizer, a cada 3 dias você posta, né, falando das suas qualidades, falando de alguns reviews, porque é importante também que é uma prova social para o seu cliente, certo? Agora a gente vai falar também sobre Facebook Ads. Existe uma diferença entre grupos de Facebook e Facebook Ads. Para quem não sabe, né, tudo que é Ads é anúncio. Então, Facebook Ads são anúncios no Facebook. Tem muita gente que tem aí perfil no Instagram, perfil no Facebook e fala assim, nossa, tá aparecendo aqui para eu impulsionar a minha foto. O que será que é isso? Bom, é exatamente o anúncio. Então ali você consegue impulsionar suas publicações. Mas não é você chegar e impulsionar qualquer uma, tá? Você tem que chegar e impulsionar alguma publicação que realmente vai atrair, né, a atenção do seu cliente. Senão não adianta. Se você impulsionar uma foto qualquer,
vai dar nada. A pessoa no máximo vai dar o like ali, vai dar a curtida e vai embora. Então você tem que impulsionar a foto correta, uma foto estratégica. Essa parte de impulsionamento no Facebook, você pode controlar o valor. Você pode colocar $1 por dia, você pode colocar bem pouco, $2 por dia. Então você consegue controlar bem até chegar nos $100, por exemplo. Existem outras formas de anunciar no Facebook, mais rebuscadas, mais profissionais? Sem dúvidas. Inclusive, tem muita gente que chegou aqui no meu perfil através dessas estratégias. Porém, no caso de vocês, que é house cleaning, a ideia, né, principal é vocês divulgarem o negócio. Como vai ser um valor muito pequeno de investimento, vocês podem impulsionarem, né, a gente chama de criativo. Vocês podem impulsionarem a foto ideal para vocês, a foto que realmente mostra a empresa de vocês, né, alguma coisa chamativa ali. Nossa, você, residente de Boston, né, use o nosso serviço com cupom tal e ganhe 50% off, algo assim, tá? Porque isso realmente chama o cliente. Nossa, se eu tava passando ali no Instagram, eu parei, porque eu quero ver o que essa empresa de limpeza aqui tem que tá me dando 50% off. Então são coisas que você vai conseguir atrair mais clientes assim. Combinado? E lembrando que ele pode chegar, você pode gastar $50 por mês, por exemplo, e alcançar 1.000 pessoas, tá? Não quer dizer que essas 1.000 pessoas vão se tornar clientes, mas você consegue alcançar ali, se retornar um cliente, você já tá pagando, super pagando esse teu anúncio. Combinado? Então, mais uma forma aí, Facebook Ads. Outra forma de captação muito barata que você também pode fazer nesses sites que eu falei aqui, o Vistaprint e o Zazzle, você pode fazer panfletos. Sim, panfletos. Agora, duas observações que eu queria falar aqui. Panfleto, você tem que ter muito cuidado onde você vai entregar, tá? Caixa de correios é totalmente ilegal entregar, mexer na caixa de correio nos Estados Unidos. Então, não entregue, não coloque nada na caixa de correio. O que eu fazia com os meus panfletos, tá? Eu chegava, por exemplo, em imobiliária e perguntava se poderia deixar ali na recepção. Chegava no concierge de apartamentos, né? Em Seattle tinha muito apartamento que eu limpava, então eu deixava ali tanto cartão de visita como panfleto com o concierge, e aí ele entregava para quem pedisse. E eu sempre deixava um balãozinho assim no panfleto escrito para residentes desse prédio, 30% off. Por quê? Porque a minha intenção era concentrar, né, a maioria das limpezas em poucos prédios. Né? Imagina, prédios enormes com mais de 30 residentes, se eu conseguisse 5 ali, eu já estava super feliz. Né? Então eu fazia esse tipo de balãozinho no panfleto para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam naquele prédio, tá? Porque era importante para mim. Ainda mais que eu sabia que era um prédio moderno, que era um prédio bom de parar, que era um prédio com pessoas executivas que não tinham muito tempo, então não ficavam em casa. Então era o meu cliente ideal. Né? Tem muita gente aqui que já sabe o que é cliente ideal, mas se você não sabe, né, não esqueça de participar também da websérie entre 9 e 12 de novembro, que eu vou falar muito sobre isso. É muito importante você ter ali um target, né, um cliente-alvo, porque isso vai nortear toda a sua empresa, todo o marketing da sua empresa. Beleza? Então, panfletos, tá? Vocês conseguem fazer no Vistaprint, eu fazia o meu no Vistaprint. Eles imprimem, já mandam para sua casa tudo prontinho. Tem gente que faz no Brasil, tem gente que faz em gráfica física mesmo. Então, dependendo da sua disponibilidade, não importa como, faça, porque é barato, tá? 30, 50 dólares você, e com um cliente você já pagou isso. E é uma coisa muito simples, mas se atentem onde vocês vão distribuir e colocar, porque pode ser proibido, tá? Ou ilegal. Combinado? Ok, vamos lá para mais uma forma de captação barata ou gratuita. Agora a gente vai falar sobre o Nextdoor. Eu falo muito sobre o Nextdoor, acho que é meu queridinho. O Nextdoor, você também consegue fazer um perfil gratuito, tá? O perfil, na maioria desses sites, desses aplicativos que eu falo sempre aqui, eles são gratuitos. Porém,
né, chega uma fase que você precisa investir em alguma coisa. Então no Nextdoor você pode fazer ofertas, tá? Para aquela comunidade sua, você pode fazer ofertas ou você pode aumentar a divulgação do seu perfil, tá? Você pode fazer essas duas opções e com isso você pode sim chegar a menos de $100. Existem algumas cidades que já estão cobrando, o Nextdoor já está cobrando quase uma mensalidade. Mas existem outras cidades que você só precisa fazer aquela, como se fala, impulsão, né? Impulsionamento do seu perfil, de alguma oferta que você tenha, tá? Você consegue fazer essa divulgação maior pagando. Então, dependendo da quantidade de zip codes, de CEPs que você quer divulgar o seu serviço, vai variando o valor e você pode chegar, né, a $100 e pouquinhos ou um pouquinho menos que isso, dependendo da sua área de divulgação. Então, o Nextdoor, ele está muito em evidência por causa dessa questão da comunidade, né? Principalmente quem mora na costa oeste, isso é muito forte, né? Em Seattle eles dão muita preferência, na Califórnia também, muita preferência para negócios locais, seja na parte alimentícia, seja na parte de serviços. Então eu acredito que em boa parte dos Estados Unidos o Nextdoor esteja dando muito certo por conta dessa filosofia de comunidade. E o Nextdoor, assim como o Google My Business, envia também um código para sua casa para você provar que você é daquela comunidade. Então não tem como você, lá de Nova York, tentar se cadastrar na Califórnia, porque você não vai conseguir, tá? Justamente para eles tentarem amarrar, para eles tentarem ser fiéis a essa filosofia que eles têm. Combinado? E agora a gente vai falar sobre mais uma forma de captação, que ela você não precisa, teoricamente, pagar antecipado. Sim, ela se chama Groupon. Eu sei que tem muita gente aí que tem um preconceito com essa forma de captação. Eu já trabalhei para o Groupon, a minha empresa não trabalhava no Groupon, mas quando eu era funcionária da empresa do mexicano, né, ele já tinha algumas ofertas lá no Groupon. Realmente não eram os melhores clientes do mundo, mas ele conseguia captar muito clientes através dessas limpezas, tá? Depois que a pessoa já utilizava a oferta do Groupon, ela contratava a empresa de limpeza. E assim como o Craigslist, como outras formas de captação baratas ou gratuitas, você não vai conseguir teu cliente ideal logo de cara, tá? Mas a intenção aqui é você conseguir seus primeiros clientes e já ir educando, né, esses clientes e também mostrando o seu serviço. Olha, apesar de eu estar no Groupon, é para mostrar o meu serviço e não, né, e não simplesmente para você mendigar qualquer tipo de serviço aqui, de tarefa, porque eu não vou fazer. Então, assim que você capta, né, o cliente por esses tipos de captação, por essas formas de captação, você já tem que imediatamente educá-los. Você não pode ir fazendo, né, e aceitando todo tipo de atividade, de proposta, porque você vai se arrepender, vai te dar dor de cabeça. Então, captei, já entrega o checklist, já entrega a pastinha lá com todos os materiais do Clean Starter Pack, ou você pode fazer os seus próprios, né? A checklist é o conjunto de tarefas inclusas em cada limpeza, tá? Então, se você, comecei captando pelo Groupon, já consegui um cliente, o cliente está começando a me pedir um monte de coisa. Não, você vai lá, entrega o checklist com as orientações do cliente, porque aquilo dali já vai frear, né? No mínimo que vai acontecer, vai frear e não vai permitir que esse cliente se torne um monstro, porque tem cliente que se torna um monstro, tá? Se você não educar, se você não frear, ele pode sim se tornar um monstro. Então é muito importante que você, assim que capte esses clientes, né, que já converse, que já faça a primeira limpeza, já mostre ali o seu profissionalismo, tá? É muito importante você mostrar seu uniforme, seu cartão de visitas, sua pontualidade, tá? O seu profissionalismo de ponta a ponta do atendimento, porque isso vai ditar quais são os clientes que vão ser ali agarrados, né, que valem a pena, ou aqueles clientes que realmente não queriam nada, só queriam mesmo aquela limpeza para tirar a nhaca grossa da casa e não queriam serviço de limpeza, né? Que é isso que nem eles querem, nem a gente quer para nossa empresa.
Então é muito importante a gente já ali ir filtrando quem é que merece ficar e quem é que merece já meter o pé, porque não vai se encaixar no perfil que você está procurando como cliente. Combinado? Eu acredito que eu tenha falado das formas mais comuns, né, baratas e gratuitas de captação. É muito conteúdo, tá? Eu falei aqui, por exemplo, mala direta, grupos do Facebook, Facebook Ads. Parece fácil, mas não é. Porque você vai ter que usar bastante aí de mão, de material de marketing, vai ter que queimar os miolinhos ali fazendo a logo, porque quando você tá fazendo, começa a vir ideias e você fala, gente, não tá bom. Não tá legal. Eu vou ter que contratar alguém. Aí começa assim, tá? Começa assim o parafuso. Mas a gente faz como dá no começo. Eu fui fazer a logo do Brilhando tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Isso nunca me impediu de expandir. Nunca. Mas com o tempo a gente vai aprimorando, vai melhorando, né? Vai contratando profissionais para fazer aquilo. Eu já tive gente aqui de me mandar uma mensagem de falar assim, Thelma, o que você acha dessa logo? Porque estão me cobrando R$8.000 para fazer ela. Eu falei, você não precisa disso, você não tem nem cliente ainda. Então, primeiro, você começa com o que tem. Depois, você vai aprimorando, porque vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nome da empresa. Tem gente que quer colocar o nome próprio, tá, na empresa. Ainda é um nome que até em português é difícil. Até em português é difícil. Por exemplo, Valdineias Cleaning. Por favor, gente, não faça isso. Isso é difícil até pra gente. Imagina, eu sempre dou esse exemplo. Imagina vocês abrindo um restaurante. Qual restaurante é mais fácil de um cliente melhor ir? No Rockstar Fire Grill ou no Valdineias Restaurant? É bem diferente. Como o cliente vê aquilo dali já é diferente. Agora imagina você tentando vender cada um deles. Não quero mais trabalhar com restaurante, quero mudar de business, agora eu vou vender o restaurante. Qual que é mais fácil vender? Qual é o que tem a clientela melhor? A Valdineia pode ter a melhor comida do mundo. Mas aquele nome ali, primeiro que a pessoa já vai ligar o restaurante à pessoa. Eu quero falar com a Valdineia, que eu tô esperando aqui a comida da Valdineia. E de repente vem um cara de 2 metros te atender falando que ele é o dono do restaurante. Então você ali colocou toda a coisa pessoal, né, na empresa. E quanto mais você faz isso, mais fica difícil depois de você mandar helper, de você vender seu schedule, de você passar por porcentagem. É muito mais difícil. Então, se vocês fazem questão de colocar o nome próprio, né, coloquem as iniciais, que pelo menos, não demonstra, já deixa ali claro que é a da pessoa, mas pode ser qualquer inicial, tá? JL Cleaning ou CJ Cleaning, alguma coisa assim que já dá um alívio ali que a gente não sabe de quem é. Pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser um casal, mas já fica muito mais genérico do que você colocar seu nome próprio na empresa. Então tudo isso, né? Eu já cometi esse erro, mas no começo para mim era normal. Então depois, quando você vai aprendendo, você vai mudando. Então não faça muitos cartões, não gaste muito no começo, porque você vai evoluindo junto com a sua empresa. A sua mentalidade, o seu conhecimento vai evoluindo junto com a sua empresa. Combinado? Então, acho que ficou bem claro essa parte que antes da gente começar a tirar para todos os lados, a captar, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa de um norte, né? Principalmente nesses materiais de marketing, porque sem marketing a gente não tem cliente. E sem cliente a gente não tem empresa. Tá bom? Então vamos lá para as perguntinhas. Quem é que tem pergunta? Quem é que tem pergunta aí? Quero ver quais são as perguntas. Eu acho que ninguém tem dúvida, porque
Tem muita gente aí que já tá captando cliente, tem gente que pega aqui o que eu falo, já coloca na prática rapidinho, já tem cliente. Tem gente que demora um pouquinho a mais, tá? Isso é super normal. A gente, cada um tem um tipo de dificuldade. Tem gente que tem dificuldade com essa parte virtual, tem gente que tem dificuldade com inglês, tem gente que tem dificuldade com os dois, tá? Tem de todas os tipos de dificuldade. Não se desesperem. Como montar essas malas diretas? Eu montava manualmente, tá? Vou falar aqui a palavra corna, que eu ia juntando todos os e-mails de estabelecimentos que eu achava, né? Eu ia buscando no Google, né? Por exemplo, Real Estate Seattle, Real Estate Portland. Aí aparecia todas as empresas, né, imobiliárias, e eu pegava os e-mails, ia separando os e-mails, tá? Separava numa planilha e depois enviava para todas elas juntas. Você pode separar tudo numa planilha, depois jogar tudo no e-mail, você coloca em cópia oculta e manda para você mesma, porque aí ninguém fica vendo para quem você enviou, tá? Então você coloca, envia para você e coloca em cópia oculta, BCC, né, que é o Blind Copy, e ali você coloca todos os e-mails e pá, envia. Você tem modelo dos panfletos? Eu já divulguei alguns panfletos aqui, mas eu vou divulgar para vocês de novo, né? Porque geralmente o Vistaprint, por exemplo, ele tem já panfletos lá prontos, né? Que você só edita. No Canva também tem, mas eu vou divulgar aqui alguns panfletos para vocês terem uma ideia do que você deve seguir, tá? Principalmente teve gente que já me perguntou o que eu escrevo no panfleto. Então tem panfletos que já estão semi-prontos, você só deve adicionar uma coisa ou outra que você, né, queira expor para o seu cliente, mas no geral eles estão prontos. Patrícia tá na aula de inglês, a aula de inglês tá muito boa, gente, essas alunas são muito dedicadas. Eu chamo tanto vocês de fofa quando eu recebo um e-mail, quando eu recebo o trabalho de casa, quando eu recebo a mensagem. Eu chamo tanto vocês de fofa que vocês não têm noção. Se você está começando sem muitas fotos de antes e depois, como divulgar seu trabalho de forma efetiva? Dri, você não necessariamente, eu já falei aqui também, você não necessariamente precisa ter muitas fotos antes e depois. Se você jogar no Google Before and After Cleaning Pictures, você já vai encontrar um monte, tá? Você vai encontrar muitas fotos. Então tem gente que fica com vergonha de tirar da casa do cliente. Eu não recomendo tirar em situações onde a foto é única, tá? Se você tirar foto da minha sala, eu vou reconhecer. Mas se você tirar foto do meu vaso, dificilmente eu vou reconhecer. Pode ser 1001 vasos. Então, fotos mais genéricas desse tipo, eu não vejo problema em tirar. Mas agora, fotos de sala, foto de cômodos bem peculiares, bem personalizados, né, daquele cliente, daquela casa, eu não recomendo realmente você colocar, a não ser que você peça autorização. Mas no Google você já encontra muitas fotos, então você pode utilizar também, tá? Esse artifício que com certeza você vai aumentar aí o número de fotos de antes e depois. Por que a gente precisa de fotos antes e depois? Isso se chama prova social. A gente precisa colocar provas sociais porque uma pessoa é muito mais convencida se eu vejo outra pessoa falando sobre aquele serviço ou produto. Então, quando a gente chega lá no review e vai ler os reviews para ver se realmente aquele produto ou aquele serviço é o que a gente precisa, é o que a gente está procurando, aquilo dali são provas sociais. Por isso que o review hoje é quase melhor que uma identidade, né? É quase melhor do que um teste do Inmetro, da Amazon, porque ali você consegue, né, provar para outras pessoas que o seu serviço realmente vale a pena, que o seu produto realmente vale a pena. Eu tive muita dificuldade de entender o funcionamento do Thumbtack. Fiz o cadastro, mas ficou parecendo que eu queria limpeza, eu queria oferecer o serviço. Luciane, provavelmente você fez o cadastro como cliente, não como profissional, tá? Verifica lá, porque você provavelmente fez isso. Eu não coloquei o Thumbtack nessa lista porque $100 para o Thumbtack é muito pouco,
tá? Então eu nem coloquei aqui nessa lista de captações com menos de $100, tá? Esse é o motivo por eu não ter colocado. E o Thumbtack, na minha opinião, só é para quem já tem certa reputação, já tem ali, já sabe como fazer um perfil forte, tá? Porque realmente não é para iniciantes, senão você vai perder muito dinheiro, tá? Estou tentando ficar íntima da internet, é isso? É assim mesmo, até hoje eu bato cabeça, eu aprendo um monte de coisa todos os dias, é assim mesmo, mas a gente não pode desistir porque, principalmente depois da pandemia, vocês devem ter reparado, é tudo online, é mais online ainda. Então a gente não pode simplesmente, não gosto disso, não vou usar mais. Não pode fazer isso, vocês precisam, né, estar online, de qualquer forma. É perfil do Instagram, é perfil do Facebook, a página do Facebook, perfil no Facebook, Thumbtack, Nextdoor, tudo a gente precisa estar online. Online são várias pessoas vendo ao mesmo tempo, tá? É um outdoor, é uma vitrine online, virtual, né, para várias pessoas ao mesmo tempo. Então a gente não pode deixar de estar online. Gostando ou não, não quero saber se você gosta ou não, você precisa estar online, porque é lá que você vai conseguir atualmente o maior número de clientes, não tem como fugir disso. Você pode até utilizar da indicação, que é uma fonte muito boa de cliente, né, que ela é gratuita, eu poderia até falar aqui sobre a indicação, mas como a gente já fez a live antes, eu já reforcei aqui muito o fator da indicação, né? A importância da indicação. Então, eu posso colocar aqui a indicação, porém, para quem está começando, não adianta pedir muita indicação, né? A gente precisa realmente ser vista e ser encontrada. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma. Olá, fiz adesivo no meu carro. Ainda não tive uma ligação, mas está valendo. Já tem uns 4 meses. O adesivo de carro também é uma ótima forma de divulgação. Eu falei até no podcast lá do Brilhando no Zella, no YouTube, tá? Eu coloquei um adesivo no meu carro, um imã, na verdade, de carro, que você também faz lá no Vistaprint, tá? É super baratinho. Todos esses investimentos são baixos pelo retorno que pode dar. Porém, não é assim, vou botar o imã, já vou receber ligação. Não. Mas você tá no trânsito, house cleaner é uma das pessoas que mais roda na cidade, né? Tem gente que no começo faz uma casa com 30 milhas de distância. Então, você roda muito, você fica muito ali no trânsito. Eu, quando coloquei meu imã, volta e meia eu recebia ligação de gente, ou text de gente que tava no carro, no trânsito, vendo meu imã, anotando o número e me mandando mensagem, né? Se eu poderia limpar, se eu poderia fazer uma estimativa, que a pessoa viu o imã no meu carro. Então, assim, você precisa ser encontrada, ser vista. Por onde vai ser esse e-mail, você não tá nem aí. Desde que você consiga se munir, né, se armar de formas diferentes de divulgar o seu trabalho. Você precisa ser encontrada. Então, existem todas essas formas, né, de marketing, de divulgação, que você pode utilizar principalmente no começo, que são muito eficazes. E depois dos primeiros clientes, tudo fica mais fácil. Porque você pode fazer uma campanha de indicação, você pode ir para meios de captação um pouquinho mais caros, mas aí você já perdeu aquele medo, você já entendeu quais são as demandas do cliente, quais são as reclamações dos clientes, né? O quanto você pode ganhar. Antes, se você era helper, ganhava $100, $140 por dia. Hoje, em uma casa de 3 horas, você ganha esse valor. Então, tudo isso você já vai ali, né? Sua mentalidade já vai mudando com o tempo. Então, esse é o intuito de você conseguir seus primeiros clientes, que realmente dá aquele gás, dá aquela ali vontade de você prosseguir no negócio, tá? Porque realmente faz toda a diferença. O primeiro cliente tem aquele gostinho especial que te faz querer seguir em frente, que você fala assim, caramba, antes eu limpava 6 casas, trabalhava o dia inteiro e agora eu faço um cliente rapidinho ali e ganho $120. E realmente é isso, né? E a intenção é que você, depois desses clientes, já passe para vários times, né? Depois para várias empresas e assim vai. Porque, como eu sempre digo, céu é o limite e foguete não dá ré. Então é isso, pessoal. Acredito que
eu tenha respondido bastante. Deixa eu só responder essa última. O que você acha importante colocar no e-mail, por exemplo? Micaela, acho que é Micaela, né? Bom, o e-mail ele precisa ter começo, meio e fim. Para quem tem o Cleaning Starter Pack, sabe que tem uma mensagem lá pronta, mensagem de marketing, né? Para imobiliária, para Airbnb, já tem mensagens lá pronta, textos prontos. Então, para quem quiser, já tem lá no Cleaning Starter Pack, só ir lá, baixar e fazer né? Copy paste. Agora, para quem não tem, vale a pena muito você pensar em primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo você dá a introdução da sua empresa, dá uma apresentação da sua empresa. A segunda você fala sobre os seus serviços, descreve como você pode agregar isso para aquele negócio, para aquela pessoa. E o terceiro você confirma o que você disse acima e chama o cliente para fazer alguma ação. Logicamente, deixando no final o seu contato, deixando você à disposição para conversar, para tirar dúvidas, né? Para uma visita, tudo isso para a pessoa começar, tá, vou entrar em contato, ou falo depois, ou mando uma mensagem. Comigo, geralmente, né, escreviam de volta, assim, respondiam o e-mail, oi, quando podemos marcar uma visita? Geralmente é assim, tá? Dificilmente ligavam. Mas ali depois, se rolasse a conversa, eu ligava e a gente marcava no estabelecimento. Então, geralmente é isso, né? Uma estrutura simples, mas que você fale, né, exatamente o que o cliente queira ouvir, né? Que você vai limpar muito bem, que você tem uma estrutura, que você não vai dar dor de cabeça para ele e que você está pronta para servir, tá bom? Então, pessoal, acho que ficou bem claro essas formas de captação. Eu realmente espero que vocês coloquem em prática, porque não tem mais desculpa para falar assim, Thelma, não tem dinheiro, tá? Porque vocês agora precisam investir o tempo, para daqui a pouco vocês conseguirem investir um dinheiro e aumentar esse fluxo de clientes. Combinado? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de preferência que vocês coloquem em prática, tá? Porque senão não adianta nada. E depois vocês me contem os resultados aqui, que eu tenho certeza que vocês vão ter algum retorno positivo. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por acompanhar aqui a live. E eu vejo vocês da próxima vez.